Continuam as reclamações de pacientes sobre o atendimento nas unidades de saúde de Ribeirão. Dessa vez, as queixas são da UBS da Vila Virgínia. Denúncia de pacientes com suspeita de Covid no mesmo ambiente de espera de pessoas sem os sintomas da doença. Esse tem sido o cenário diário da Unidade Básica e Distrital de Saúde da Vila Virgínia. Muita gente à espera de atendimento. Do lado de dentro, mais ainda, um paciente próximo do outro. Nenhum distanciamento, como recomendam os protocolos de segurança sanitária. Toda vez que você chega aqui está o tumulto, não tem separação. A fila está imensa, todo mundo aqui na rua esperando, porque não pode entrar lá para dentro, porque lá está super lotado. Aí fala que não quer aglomeração, fica pegando no pé de um trabalhador que está trabalhando aí e aqui nesse caos, entendeu? É difícil isso, né? Se tivesse médico suficiente, dava para atender a população mais rápido. É falta de médico, porque o prefeito não põe médico aqui, põe um médico só para atender esse monte de gente aí. E tem mais pacientes que passaram pela UBS da Vila Virgínia nos últimos dias e relatam a mesma preocupação. Aqui comigo está a dona Ellen, que esteve lá no sábado do dia 8 de maio. Ela foi para saber o resultado de um exame de Covid. Chegou lá, só tinha um médico para atender muita gente e, segundo lá as informações, só até a 1h da tarde. Dona Ellen, nesse dia, como que foi seu atendimento? O atendimento estava vários pacientes, crianças em bebê conforto, crianças de idade, tudo misturado. Não sabia quem estava com Covid e quem estava lá por outro motivo. Acontece que os médicos, fui me avisada que os médicos, um médico só que estava em atendimento, que de sábado e domingo é só um médico com ordem da prefeitura, que após as 13 horas não haveria mais médico. E todo em aglomeração, com o maior descaso com todos nós e com a população. A aposentada gravou os vídeos que mostramos enquanto ela contava o que viu no dia do atendimento. O resultado do exame da dona Ellen deu negativo para Covid. Ela teve uma pneumonia e já está tratada. O que a deixa indignada é que, se tivesse com o vírus, poderia ter transmitido para outras pessoas que estavam próximas ou, ao contrário, e ser contaminado. Tinha casos, inclusive, aqui no posto, que estava com Covid, a filha com ele, com sacolas na mão, porque foi avisado que havia uma vaga que era para interná-lo. Está um absurdo o atendimento da UBS da Vila Virgínia. E não é a primeira vez. A gente procura e ninguém resolve nada. Esse é o drama das pessoas que, além de sofrerem por estarem doentes, ainda passam por situações como a que mostramos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que as filas estão sendo constantemente organizadas e monitoradas pelos servidores da Unidade de Saúde, divisão das pessoas com barreiras, entradas específicas para a sala de vacinas, farmácia e fluxo de ambulâncias e orientações constantes aos cidadãos. Portanto, a unidade de saúde em questão e as demais da cidade seguem todos os protocolos vigentes. A unidade de saúde opera inclusive aos sábados com escala completa. A gente continua falando sobre esse assunto com a macro-região integrada em tempo real. Em Ribeirão Preto está o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Em Boituva, o economista Jair Casquel. Em Araraquara, o médico Victor de Almeida. E em Franca, o advogado Denilson Carvalho, ele que é especialista também aí na área de administração pública. Vamos começando aqui então por Ribeirão Preto, com Rafael dos Anjos. Rafael, a gente sabe que Ribeirão recebeu repasses milionários, mais de 160 milhões. Parte desse recurso destinou para cobrir rombos no IPM, o Instituto de Previdência dos Municipários. Hoje a gente volta a falar que está faltando leitos em Ribeirão Preto. Onde a Prefeitura errou na condução da pandemia, na sua opinião? Rafael, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. A Prefeitura errou
em utilizar esses recursos para uma finalidade que não vai auxiliar no combate à pandemia. A gente vem repercutindo no jornal da Clube por diversas vezes essa falha na condução da pandemia pela prefeitura e na falha em admitir os seus erros, que eu acho que essa é a questão mais importante. Errou, corrija o que foi errado, mas não, insistem em não assumir os erros, e quem não assume os erros não consegue corrigir as falhas e passar para o próximo passo. Então não dá para esconder tudo que foi conduzido de maneira errada ou equivocada para debaixo do tapete. A conta está chegando para a população. Por mais que se fala que cumpram os protocolos, o que a gente está verificando na prática é que existem falhas, e essas falhas precisam ser corrigidas. Então, a gente não vê mais os prefeitos reclamando de falta de recurso nos municípios. A gente vê, sim, a população reclamando da falta de atendimento. Então, além de não aplicar todo esse recurso em medidas que sejam eficientes no controle da pandemia, ainda não utilizou a totalidade desse recurso. Então, a prefeitura precisa entender que esse dinheiro não é poupança, ele deve ser utilizado integralmente no combate à pandemia. Bem, eu vou falar agora lá em Boituva com o economista Jair Casquel. Ele conversa com a gente graças ao poder da internet. Casquel, bem-vindo aqui. Vamos falar um pouco então de dinheiro, já que é a sua área, né? Os municípios receberam milhões e milhões. Só a cidade de São Carlos, por exemplo, recebeu 37 milhões para combater a pandemia. Hoje, praticamente todas as cidades da nossa macro-região sofrem com problemas de atendimento, falta de leitos, ou seja, faltou planejamento no uso desse recurso. Boa tarde, Casquel. Boa tarde, André, e boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Eu acredito que essa pandemia está sendo uma espécie de apocalipse da gestão pública e do caráter das pessoas, né? Um apocalipse no sentido de revelação. E efetivamente o que a gente percebe, lamentavelmente, uma grande parte dos gestores politicamente escolhidos não tem demonstrado a competência tecnicamente necessária para levar adiante um projeto desse tipo. Eu vejo da parte dos servidores públicos um grande esforço, o pessoal, principalmente do front, está fazendo muita coisa, mas em termos de planejamento, não adianta a gente discutir, deixou a desejar. Eu acredito que ainda dá para resolver alguma coisa, mas muito dinheiro que foi gasto o ano passado, em 2020, parece que foi jogado pelo lixo, porque teve hospital de campanha e desmontou o hospital de campanha, tinha lugar que tinha que ter hospital e não teve. Você percebe que é um desencontro? Então, efetivamente, acho que o pessoal tem que sentar, ver o que dá para resolver, e um planejamento mais adequado talvez amenize um pouco o impacto dessa pandemia. Casquel, quando a gente pega o exemplo de Ribeirão Preto, que pegou parte desse valor destinado à Covid e aplicou ali no Fundo de Previdência do município para cobrir rombo do IPM, errou na sua visão? Eu diria que está usando um recurso que seria necessário para manter a vida, não para socorrer o que está quase morto. Precisa chegar e, sempre eu digo, investigue a origem do problema para culpar os responsáveis. Então, se o IPM chegou nessa situação de hoje, não é uma situação do Covid, uma situação que vem se acumulando há alguns anos. Aí você pega uma verba que poderia ser destinada para ajudar na saúde das pessoas, para cobrir o rombo de uma instituição que está doente, que precisa passar por uma auditoria seríssima, tem que ver quem é responsável por tudo o que aconteceu. O que acaba acontecendo? Digamos assim, você está jogando dinheiro bom em local ruim. Então, eu acredito que seria necessário fazer uma revisão também desse critério alocativo, porque não é hora de fazer uma coisa dessa. Particularmente, acho que é hora até de deixar um certo recurso em caixa para uma emergência, sabe? De repente vem mais um pico, vem mais uma situação complicada, fica com esse dinheiro em caixa para não piorar as contas da prefeitura. E faz uma auditoria séria, procure a justiça para saber por que é que chegou nesse ponto. Porque se acontecer isso agora, cobra uma parte do rombo. Acabou o rombo? Talvez não. Aí vem uma nova verba, novamente vai para cobrir o rombo. Espera um pouco. E o pessoal que está doente? E a saúde? E as outras demandas da cidade? Então, você socorre uma coisa que está doente por conta de algo que já vem acontecendo há mais de 10, 15 anos. Então, eu diria que é lamentável que isso tenha acontecido. Eu vou falar agora com
o médico Dr. Victor de Almeida, direto da cidade de Araraquara. Doutor, o senhor é da área da saúde, obviamente, mas só vou pontuar aqui que Araraquara recebeu 32 milhões para o enfrentamento da pandemia, mesmo assim também enfrenta problemas de atendimento e disponibilidade de leitos. Não há, o que parece, nenhuma perspectiva a curto prazo de se abrir novos leitos aí na cidade. Onde a prefeitura errou na condução da pandemia, na opinião do senhor? Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde. Eu não posso nem falar que ela tem errado ou não. É uma coisa que todo mundo tem vivido. Esse vírus é muito diferente de todos os outros respiratórios que nós já vimos. É um vírus que ele não é uma epidemia comum, ou seja, ela não tem aquele pico e depois acaba, etc. Não é sazonal, ou seja, o vírus ele vai se modificando e a gente vai ter que conviver com as várias pandemias, os vários picos de vírus diferentes que ainda teremos. Em outras palavras, o vírus vai e se modifica. Depois, o que acontece? As pessoas com baixa imunidade são mais acometidas. Depois o vírus muda novamente, como aconteceu na cepa da Índia, como aconteceu na de Manaus, etc, etc. Então, a gente vai ter que conviver com isso, para não causar um caos econômico, principalmente, que eu acho que é o pior de todos. Para vocês terem uma ideia da grandeza desse vírus, é só comparar. A Alemanha é interessante, eles têm 82 milhões de habitantes aproximadamente. Morreram o ano passado, de Covid, 40 mil alemães. 82 milhões de habitantes, morreram 40 mil. Então, a sociedade agora vai ter que parar e falar assim, bem, a gente vai destinar todos os nossos recursos para tratar só da Covid e esquecer a economia, é uma opção do país. Eu acho que isso não é o caminho mais viável, entendeu? Então, é uma epidemia, é importante, é uma doença que pode ser grave. As pessoas, eu estou vendo que estão procurando auxílio médico tardiamente. Você normalmente tem 2 dias para começar alguma medicação para tentar minimizar. Depois, quanto mais tardiamente você começa qualquer tipo de prevenção ou tratamento, pior a doença, é óbvio. É o que eu sempre comparo com um câncer. Você chegar com um câncer inicial, com um câncer de seio, com um nódulozinho que não tem metástase, é um tratamento, é 100% de chance de você ficar curada. Agora, quando você já tem um câncer disseminado, realmente não adianta. Entendeu? Isso é muito importante a sociedade ver o que ela precisa. Todo mundo tem que se unir e tem que decidir isso aí. Bem, eu vou agora até a cidade de Franca. Lá está o doutor Denilson Carvalho, advogado especialista em administração pública. Doutor, Franca vive... acho que não estou enganado, a pior fase da pandemia até aqui, com muitas pessoas esperando leitos. Algumas, infelizmente, faleceram porque a CROSS demorou a encontrar um leito para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, você vê que a prefeitura se desdobra, mas aí fica aquele jogo de empurra-empurra. É responsabilidade do Ministério da Saúde abrir novos leitos. Aí o Estado diz que a prefeitura tem que arcar com isso também. Numa visita recente aqui à região de Ribeirão, Dória disse que não ia deixar isso acontecer, que não iam faltar leitos no Estado para atender essas pessoas. Esse jogo de empurra-empurra não está levando a lugar nenhum, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, André, você fez um diagnóstico importante. Franca vive o pior momento da pandemia, sem dúvida alguma. Tivemos nos últimos dias quase 40 mortes, um recorde estrondoso na cidade de Franca. Esse jogo de empurra que tem feito acontecer esse tanto de morte que tem acontecido. Quer dizer, as pessoas estão morrendo, estão se adoecendo e fica esse jogo de empurra. O STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu de forma muito clara que a obrigação do tratamento da pandemia é tanto do governo estadual quanto do municipal, com a coordenação do governo federal. O que nós temos visto em Franca é um verdadeiro jogo de empurra. A CROSS diz que não tem vaga, não consegue regular, não tem leito. E da forma como estamos caminhando, daqui a pouco o prefeito está indo para São Paulo buscar a vaga de cemitério, porque é o que tem acontecido, atacando a consequência e não a causa.
Franca precisa de voltar os olhos para a causa do problema, que é distanciamento, que é aglomeração, que é aumentar a testagem, aumentar o volume de vacina. Manaus, quando teve aquela crise toda, foi carreado um volume de vacinas a mais. Quer dizer, por que não brigar por vacinas, por uma maior quantidade para atacar aqui o problema e prevenir as pessoas que necessitam de serem prevenidas? Então, André, esse jogo de empurra faz com que a população se adoeça mais e a população morra mais e aumentam os índices. E aí a prefeitura sempre atacando a causa e não a consequência e não a causa. Eu volto aqui a Ribeirão Preto com o especialista em administração pública, o Rafael dos Anjos. Rafael, você mencionou isso no começo da sua fala, o problema nesse momento parece não ser dinheiro, está faltando sim gestão. Ao mesmo tempo, parece que depois de um ano ainda, a gente continua vendo antigos problemas. Os gestores não aprenderam nada nesse um ano de pandemia ainda, na sua opinião, para cometer esses mesmos erros? André, os gestores estão muito mais preocupados em fazer política do que cuidar efetivamente da pandemia. Então você vê essa briga política que está no país, que ela perpassa por todas as famílias. E em todas as reuniões de famílias que se tem, você vê como o país está dividido. Cada pessoa defendendo o seu ponto de vista e o extremismo para os dois lados está aflorado. O que a gente precisa nesse momento é aprender com os erros e que cada um reconheça o que errou, as palavras ditas de maneira excessiva e volte para o foco de cuidar da vida das pessoas. E o Covid nesse momento tem que ser tratado, tem que ser enfrentado de frente, como muito bem disse o Dr. Vitor na sua fala. A gente precisa começar a cuidar das pessoas e fazer decisões políticas. Não dá para parar e esperar que isso passe, porque a gente já prevê que isso vai acontecer, mutações desse vírus. Então talvez seja uma questão como o H1N1 que virou H2N2 e vai ter que ter vacinações talvez cada vez mais curtas ou menos espaçadas. Então, nesse momento, os gestores públicos precisam parar de fazer discurso político. E, infelizmente, isso está vindo à tona. Nada está ficando oculto mais na política. A gente viu recentemente o próprio prefeito de Ribeirão Preto criticando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, acusando ele de sofrer da síndrome de Estocolmo, porque apoiando uma outra vertente política, né? Ou talvez a mesma vertente política, que agora vem à tona, vem às claras. Aquilo que se discutia antes nos bastidores agora está ficando claro para todo mundo. O que a gente precisa nesse momento é de mais gestão, é de pensar na população e não no voto que a população pode dar. Porque a população não aguenta mais esse tipo de gestor, que só faz discurso, mas que não se sustenta a qualquer impacto, a qualquer prática. Então, a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Nesse momento, precisa parar dessa inflamação política e todos precisam se unir para poder enfrentar essa guerra, essa verdadeira guerra contra a epidemia. É o que a gente falava ali no camarim antes de vir para cá, antes de a gente começar o jornal, né, Rafael? É hora de largar a política realmente para 2022. Eu volto a falar agora direto com o economista Jair Casquel. Casquel, o dinheiro veio, muito dinheiro. A gente sabe que custa caro manter uma UTI, custa caro comprar os insumos, até porque teve uma crise terrível também desses insumos. Mas quem tem que fiscalizar toda essa gastança dessas verbas que vieram aí para os municípios? Bom, em primeira instância, qual é o papel da Câmara Municipal? O vereador foi eleito para quê? Então, existem os tribunais de contas, mas a primeira instância de quem está no município é exatamente de quem recebeu o voto para fiscalizar. Depois nós podemos pensar nas entidades de classe, nós podemos pensar nas instituições de ensino, mas a primeira etapa, efetivamente, está no próprio município. Agora, se o município não faz o papel que, no caso, cabe à Câmara, depois vai ficar para a mídia. Então, acho que a imprensa é extremamente importante, uma imprensa livre, uma imprensa ética, uma imprensa correta, que faça a fiscalização para mostrar onde estão sendo alocados os recursos. É extremamente importante, porque assim a gente mantém a democracia e mantém os princípios que devem nortear a gestão da coisa pública. Mas eu pergunto, essa questão de partidarização,
será que os políticos de determinado partido fazem a fiscalização efetivamente necessária? Os da oposição, será que efetivamente estão sendo éticos na fiscalização? Porque o que a gente percebe é o seguinte: excessos em todas as áreas. E aí, com isso, o vírus está mostrando que ele é mais inteligente do que a classe política brasileira, porque quem está ganhando na história é o vírus. E isso, se fosse só no Brasil, a gente ainda dava um jeito, mas a nossa realidade é que a gente vai ter que avaliar. Então, o que eu vejo é isso: a primeira instância é no município, depois passa para as instâncias superiores, e aí também os eleitores acho que devem se mobilizar um pouco para tentar, pelo menos tentar acompanhar o que está acontecendo. Eu volto a falar mais uma vez com o Dr. Victor de Almeida, médico direto de Araraquara. Doutor, Araraquara já fez um isolamento, um lockdown severo aí há meses atrás e agora, essa semana, já anunciou, cogita um novo isolamento se os números continuarem subindo por aí. Pelo menos até agora há indício de uma subida nesses números. Só que lockdown não pode ser a única alternativa para uma crise como essa, né? Olha, tem várias opções que a gente tem que olhar. A primeira, o lockdown, ele é ótimo para quem tem uma estrutura fantástica, para ficar totalmente isolado do mundo. Então, se você tem uma fazenda, entendeu? No meio do nada e quer ficar lá sozinho, é maravilhoso. Para a grande maioria da população, o lockdown significa todas as pessoas numa casa pequena, tem uma contaminada, ela contamina todo mundo. Isso é a primeira coisa. A segunda, as crianças deixam de ir para a escola. Na classe baixa, as crianças vão para a escola, obviamente, para tentar aprender, mas principalmente para comer, que é o principal. Elas vão lá para comer e para deixar a mãe trabalhar. Então você vai desgastando toda a situação social, trazendo problemas que ninguém vem falar. Quer dizer, a mãe perde o emprego, a criança fica desnutrida e todo mundo, se tem uma pessoa contaminada numa casa sem estrutura, ela passa para todo mundo. Vamos tentar fazer algumas coisas inteligentes. Por exemplo, na epidemia do México, na cidade do México, usando uma medicação inicial, de tratamento inicial, eles diminuíram 70% da gravidade dos pacientes, ou seja, da necessidade de internação dos pacientes. Então, vamos tentar trabalhar com isso. São coisas baratas, medicações baratas. E, por outro lado, lembrar sempre o seguinte: o diagnóstico do Covid é diagnóstico clínico. Você está se sentindo mal, com sintomas de Covid, até que prove o contrário, você está com Covid. Procura um médico, ele vai fazer essa diferença. Agora, tenta tratar o mais rápido possível. O exame de SWAB, ele no mínimo pega no quinto dia. Quinto dia já é tarde demais. Como qualquer remédio, é o que eu falo. Remédio para gripe, tá? O Tamiflu. Funciona bem até quando? 2 dias de doença. Está com 2 dias de sintoma. Depois, infelizmente, a gente gostaria que ele funcionasse sempre. Não adianta nada. Se você pegar um paciente que está mal, depois do 7º, 8º dia, e der qualquer remédio para ele vai, para inibir a reprodução do vírus, não adianta mais. O vírus já reproduziu, já destruiu tudo, entendeu? É que nem deixar entrar um assaltante na sua casa. Ele já matou todo mundo, entendeu? Então, vamos tentar trabalhar antes. É muito importante. Por isso a necessidade de buscar o atendimento médico o quanto antes, né? Nada aquela história de esperar sentir uma febre, uma falta de ar para procurar o atendimento. Eu vou até Franca agora, doutor Denilson Carvalho, advogado especialista em administração pública. Doutor, o que vai sobrar para esses prefeitos da macro-região? As atitudes estão sendo tomadas hoje, as consequências vão demorar muito ainda, né? Essas consequências podem vir a longo prazo. Exatamente, André. Os prefeitos que, porventura, se omitirem, a CROSS, quando não consegue regular, e isso acarreta uma consequência danosa para a população, decorrente de uma falha no sistema, uma falha que era possível de ser corrigida, isso, evidentemente, André, do ponto de vista da administração pública, isso gera uma responsabilidade. E essa responsabilidade é uma reparação de danos. E, inclusive, o gestor que não faz da forma correta, que não utiliza os recursos da forma correta, que não está sintonizado com os protocolos nacionais e internacionais,
Evidentemente que esse gestor, quando comete uma falha, ele pode assumir, inclusive responder pessoalmente por esse dano. Então, a administração pública e os prefeitos da macro-região precisam estar sintonizados em fazer o que está correto, o que está dentro da lei, o que é esperado. Porque senão a consequência é danosa para a população e eles podem inclusive responder com seu patrimônio e pessoalmente pelos danos causados à população. André. Doutor, rapidamente, para encerrar e a gente não estourar tanto tempo aqui, CPI aberta no Senado, importante que haja uma investigação também em cada cidade da macro-região com relação ao gasto desse dinheiro? É imprescindível. E, inclusive, o vereador, como me antecedeu, disse, o vereador tem esse papel. Esse papel é do Legislativo e do Ministério Público, dos órgãos de controle, mas principalmente do Legislativo. Então, André, você abordou muito bem. O que tem acontecido no Senado Federal tem que ser disseminado para os municípios e haver uma fiscalização rígida e rigorosa da aplicação desses recursos, que afinal de contas, esses recursos são de todos nós, né? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o especialista em administração pública Rafael dos Anjos. Em Boituva, nos atendendo aí pela internet, o economista Jair Casquel. Em Araraquara, o médico Vitor de Almeida. E em Franco, o advogado Denilson Carvalho, especialista também nessa área de administração pública. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença aqui.